Olá! A Estratégia Nacional de Saúde é uma política para o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde. O objetivo é diminuir a vulnerabilidade do SUS, ampliando o acesso a medicamentos e equipamentos médicos. No Câmara Debate, eu, Aline Machado, converso com o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás. Ele que é médico e titular da Comissão de Saúde. E com o deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, também médico e titular da Comissão de Saúde. Muito obrigada pela presença dos dois aqui no Câmara Debate. Vou começar com o relator do projeto em uma das comissões. É uma política paralela, existe a política do Executivo e o projeto de lei que foi apresentado pelos deputados. Qual a relação entre as duas políticas e o objetivo principal? Olha, o Legislativo ele traz o balizamento, o ordenamento jurídico, né, aquilo que vai dar para qualquer governo que venha assumir uma diretriz daquilo que é importante você ter na política nacional, na estratégia nacional de produção de hemoderivados, de produção de medicamentos, de insumos para todo o complexo econômico da saúde. É um complexo importante, né, que envolve aí quase 34% do PIB na produção do produto interno bruto. Então é bem expressivo e envolve produção de vacinas, produção de medicamento. São vários setores da economia, tanto que são 11 ministérios que estão envolvidos, mais de 9 órgãos, uma política intersetorial que precisa desenvolver vários setores da economia. Daqui a pouco o senhor fala sobre o relatório, é a Comissão de Saúde, né? Na Comissão de Saúde, que foi desmembrada da Comissão de Seguridade Social. Exato. E que agora a gente está em uma nova legislatura e que começa a tramitar novamente, o senhor dá os detalhes daqui a pouquinho do projeto. Esse projeto de desenvolvimento de estratégia, que é uma estratégia desenvolvimentista, só que voltada para a área da saúde, qual que seria o principal contexto? Porque nós tivemos, na pandemia, uma visão muito exata do nosso déficit nessa área. A gente dependia de tudo que era mais básico. A gente dependeu de transferência de tecnologia, a gente dependeu de insumos, a gente dependeu de medicamentos, a gente dependeu de ventiladores. Então, qual seria o foco exatamente desse projeto? Seria diminuir a dependência externa nessa área? Olha, por que é considerado estratégico? É estratégico porque o Estado precisa garantir segurança em relação a não só a aquisição, mas o uso, né, de tudo que for necessário. Isso acontece em outras áreas também, mas na saúde, esse projeto ele é fundamental. Primeiro, como o deputado Clodoaldo disse, ele garante perenidade, faz com que a política ela seja de Estado, não necessariamente ela alterne com a mudança de governo, né? E na pandemia nós vivemos isso de forma muito latente, né, quando precisávamos de coisas básicas, como, por exemplo, luvas, né, máscaras, e nós simplesmente não tínhamos que importar da Índia, importar da China e tudo mais. Então, aquilo que é estratégico, que o Estado precisa garantir como condição mínima para prover a população, isso precisa ter um olhar diferenciado do Estado. E esse projeto, ele realmente olha para isso e visa garantir essa estabilidade. Transferência de tecnologia também. Sem dúvida, nós temos aí medicamentos de alto custo, né, que precisa de tecnologia, então investimento privado que precisa ser feito, a indústria nacional que precisa ser fortalecida para que a gente tenha instalado essa capacidade de produção de tecnologia, por isso que o Ministério de Ciência e Tecnologia também é envolvido na execução da política do Executivo e também quando a gente vai balizar as diretrizes no projeto que está aí sendo gestado na Câmara, já veio de outra legislatura, ele é de 2020, né? Está faltando só agora a aprovação na Comissão de Justiça para que a gente vá para plenário com todo o balizamento para a política nacional, essa estratégia do Complexo Econômico e Industrial da Saúde. A gente assistiu mais recentemente, eu falei da pandemia,
porque chocou a todos, mas a gente assistiu mais recentemente a questão da vacina da dengue, que teve um case, um laboratório emprestou a tecnologia, agora a gente está em negociação para a produção nacional, para o uso dessa tecnologia que foi emprestada para que o Brasil assuma de alguma forma. De onde virão os investimentos para que os laboratórios, porque a gente sabe que há um lobby muito forte, protecionista, desses laboratórios, que são multinacionais. De onde virão os recursos e como serão feitas essas parcerias público-privadas para essa transferência de tecnologia? Olha, o projeto, ele visa garantir que mais da metade do controle acionário tenha participação do Estado, né, ou de uma empresa estatal, ou propriamente da administração direta. Então, a parceria pública-privada, neste aspecto, ela é condição sine qua non que o controle seja do Estado. E só é estratégico se o controle for do Estado, né? Agora, precisamos garantir orçamento e, para que esse orçamento faça diferença e seja garantido, o governo precisa colocar isso como prioridade, né? Em relação ao mérito, nós não tratamos propriamente, né, doutor Clodoaldo, de orçamento em relação a esse projeto. O que tem apontado é a possibilidade de benefícios fiscais para as empresas que estiverem envolvidas, né, de controle acionário e tudo mais. Mas o orçamento propriamente não é tratado especificamente disso. O que nós temos de forma macro de orçamento na saúde é estritamente saúde, é assistencial, que são os 15% do município e os 12% são obrigação do Estado. Mas precisaremos certamente conversar sobre isso para que haja essa garantia orçamentária. Se não tiver garantia orçamentária, dificilmente será tratado como prioridade. Eu quero tratar também da questão da tributação, porque eu vi que o despacho tem a Comissão de Finanças e Tributação incluída, e nós tivemos uma reforma tributária, quer dizer, como é que a gente encaixa uma coisa com a outra. Mas eu também queria saber sobre as emendas, de que forma que o senhor lê o projeto e de que forma que esse projeto conversa com a política do Executivo. Olha, a política do Executivo que está em curso, um dos grandes entusiastas é o ministro Alckmin, de Desenvolvimento Econômico, né? Indústria e Comércio. Ele prevê aí já investimentos do PAC, né? No total do investimento até 2026 são 42 bilhões de reais para a execução da política como um todo. Metade disso seria de investimentos diretos do Tesouro, mas teríamos também recursos da FINEP, né, e de investimentos privados. Então, nós temos aí uma fonte de financiamento já bem desenhada no Executivo, e as emendas que você coloca, voltando para o projeto de lei, foram todas emendas que trouxeram algumas modificações pontuais, mas que não alteraram a essência do que é o projeto em si, que é trazer um balizamento de diretrizes para essa produção de tecnologia, para esse fortalecimento do nosso complexo econômico e industrial. E o projeto saindo daqui vai para o Senado ainda? Isso. Essa tramitação. Sobre a Comissão de Finanças e Tributação, o senhor já ocupou o cargo de gestão na área da saúde e sabe que existe uma interface entre números e políticas de saúde. Como que a gente casa os dois? Olha, primeiro é fundamental o gestor ter discernimento do que é a legislação do ponto de vista de execução. Mas antes da execução existe um macroplanejamento. Esse projeto ele é meio, ele não é um fim em si mesmo. Ele visa garantir com que a macropolítica de saúde não passe desafios maiores do que aquilo que o inevitável, por exemplo, uma pandemia aconteça, já causa por si só. Em relação a essa questão da tributação, eu tenho a impressão que a reforma tributária, o texto que foi aprovado, ele tende a beneficiar esse setor. Até porque o setor de saúde há uma desoneração prevista em torno de 60%, né, de quaisquer coisas que forem produzidas e inclusive de dispositivos. Então, desde a transferência de tecnologia quanto à fabricação do insumo do qual é fruto essa transferência de tecnologia. Então, eu acredito que a reforma tributária vai beneficiar, né, com essa desoneração de 60%, este setor.
tornando-o tanto competitivo quanto atrativo. Porque muitas vezes o desafio desse setor no Brasil é competir com potências como a China, às vezes como a Índia, né, outros países que detêm a tecnologia, até Estados Unidos mesmo. Mas eu acho que isso equaliza um pouco quando se aplica uma desoneração advinda da reforma tributária. E falando sobre a questão, o pano de fundo, como é que nós chegamos nessas circunstâncias? Porque é o segundo maior déficit a questão da saúde. Nós não produzimos o que nós consumimos, nós temos uma dependência muito grande, a segunda maior dependência da balança comercial brasileira. O que provocou esse estado de desregulamento, essa desestruturação da saúde no Brasil? Eu diria que a falta crônica de investimento na indústria nacional, a falta dessa priorização, né, do investimento em tecnologia. E a gente tem aí cerca de 20 bilhões de déficit, 20 bilhões de dólares anuais de déficit nessa área, na balança comercial só da saúde. Então, é bem expressivo e o plano nacional de investimento para o complexo industrial da saúde visa exatamente anular esse déficit, ou neutralizar esse déficit para os próximos anos, até o ano 2026. E quando a gente fala nesse complexo estratégico, é um complexo de cérebro, né? Ele não está situado fisicamente em nenhum lugar. É a questão de retenção de cérebros pensantes nas universidades, para que os brasileiros, mesmo estudando fora, voltem para o Brasil e retornem com a tecnologia. É a questão do investimento em insumos, é a questão da valorização dos institutos que já produzem antídotos aqui no Brasil. Quer dizer, é um parque tecnológico voltado para a saúde disperso, mas que precisa de uma política concentrada única para que todos os esforços deem num só lugar, que é a valorização da saúde. A questão de ser uma política de preservação de cérebro, como foi dito, isso é no âmbito estratégico, mas nós imaginamos que o complexo industrial também alcance o plano operacional, né? Existe a macropolítica estratégica de retenção de talentos, de absorção de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, de incorporação tecnológica também, mas a execução e a produção disso propriamente. Então não é simplesmente no âmbito estratégico, é no operacional também. Claro, de forma descentralizada, mais próximo da população. Obviamente que alguns locais serão núcleos-chave, como por exemplo lá no estado de Pernambuco mesmo, que tem a nossa Hemobras lá, que produz na cidade de Goiânia os hemoderivados. Mas a cidade de Campinas, a cidade de Anápolis, em Goiás, que produz medicamentos e tudo mais. Então, achar a expertise de cada região é importante do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista estratégico, sem dúvida, a retenção de talentos, né, e de grandes cientistas é fundamental. Tanto o projeto quanto a política atual precisa fazer isso para que tenhamos a médio e longo prazo um desenvolvimento sustentável nessa área. Mas por essa a minha pergunta, porque, por exemplo, Pernambuco, que fica lá na ponta, de que forma que essa política única de valorização da saúde vai chegar lá na ponta? Olha, é com o consumo, né? O SUS ele tem essa função de mediador, tanto no consumo dos insumos, como chegar para a população de maneira mais acessível, né? Não só nas crises epidemiológicas, mas também, como a gente teve em pandemias, a pandemia agora recentemente, mas também no dia a dia dos insumos de medicamentos oncológicos, medicamentos imunobiológicos, medicamentos hemoderivados, como lá na Hemobras, em Pernambuco. Então, é toda uma cadeia de insumos que, se você não tiver intervenção estatal de investimento e de política de estímulo para toda essa estruturação dessa cadeia industrial, né, do complexo econômico industrial, por isso que tem esse nome, a gente não tem aí, a gente vai ficar sempre dependente e vulnerável às importações. Para a gente, então, não ficar dependente e vulnerável às importações, por isso a Estratégia Nacional de Saúde. É 1 bilhão
que vai vir do FNDCT, que é o novo PAC. Esse é um investimento para aplicação aqui no Brasil? É um investimento inicial, né? 1 bilhão nesse contexto é irrisório, né? É um investimento que necessita ser multibilionário. Lembrando que o orçamento da saúde hoje, ele ultrapassa um pouco os 200 bilhões. E boa parte desses 200 bilhões seria ou é consumido em questões relacionadas ao que é produzido em algum complexo industrial, seja americano, seja chinês, que a gente pretende, por questões estratégicas, incorporar ao Brasil, para buscar algo próximo da autossuficiência e, se for o caso, exportar também, porque a equação da saúde ela é muito difícil de ser superada. Com a melhoria dos diagnósticos e do tratamento precoce, tende a população viver mais, que é o que está acontecendo. Mas as doenças de cunho degenerativo, sejam elas cardiovasculares, neurológicas ou oncológicas, tendem a aumentar também. E na questão da oncologia, quando você individualiza a conduta, você tem mais êxito no tratamento, mas você perde em escala. Achar esse equilíbrio depende de muitos fatores. E um deles, que é estratégico, é o desenvolvimento do complexo econômico e industrial da saúde, sem dúvida alguma. A gente falou em complexo industrial, complexo de saúde industrial, política desenvolvimentista, tudo no âmbito da saúde, mas a gente não tratou até agora da questão cultural. A gente consegue reverter os números drásticos de vacinação com essa nova, digamos assim, cultura? Eu acho que o Brasil sempre foi campeão em vacinação, tinha uma estratégia de vacinação historicamente reconhecida e conseguiu índices de vacinação extremamente altos, mais de 95% na maioria principalmente nas doenças epidemiológicas mais comuns, né, virais. Então, eu acho que foi um período que nós vivemos um pouco fora da reta, em relação a essa polarização política que aconteceu não só no país, mas por boa parte do mundo, né? Então, eu acho que isso tende a voltar à normalidade e a força do SUS é muito grande, a força do trabalhador do SUS, de toda a equipe multidisciplinar. Eu acho que existe também uma cultura pró-vacina, pró-ciência, que deve estar sendo reintegrada à sociedade aos poucos. O senhor é endócrino, não é? Endócrino. E o senhor é intensivista? Isso. Qual que é a sua visão também como médico sobre a cultura da antivacina? Olha, como o Dr. Clodoaldo disse, o Brasil sempre foi exemplo no nosso Programa Nacional de Imunização. Só que existem correntes, infelizmente, dentro da própria medicina, que depõem contra a vacina e fica colocando dúvidas na população. Eu acho que precisamos, primeiro, uma comunicação que seja efetiva, absolutamente consciente e que estimule aqueles profissionais com absoluta convicção da certeza da melhoria da vacina, que é o que nós acreditamos, que isso impacte a população. E o que foi colocado, né, como fake news, essa guerra de comunicação de um tempo para cá, e eu vou além, não é só dessa última gestão. A vacinação, por exemplo, de sarampo até 2016, sobretudo Brasil e América Latina, nós tínhamos praticamente erradicado. O sarampo voltou à tona pela queda da vacinação. Então, essa questão da comunicação ela precisa ser priorizada. E aqueles que têm a consciência do benefício da vacina, nós precisamos ser cada dia mais vozes ativas. E lembrando que muitas vezes a pessoa fala assim, mas fulano aconteceu isso como efeito colateral, e cita um exemplo individual. Exemplos individuais acontecem, mas a vacinação ela atua no aspecto populacional. E do aspecto populacional é inegável. Como gestor de saúde durante a pandemia, nós percebíamos dia a dia, à medida que a vacinação avançava, as mortes e as internações por casos graves diminuíam. Então nós precisamos ter essa consciência e dar tranquilidade para a população.
E ela é feita também com índice de probabilidade estatístico, né? 90%, 95%, às vezes 99%, que é altíssimo. Claro. E muitas vezes a vacina ela é feita daquilo que o vírus provoca, né? Então, se o vírus provoca... Que a gente tem que esclarecer que é morto, né? Porque também existe... Tem várias técnicas, né? Às vezes é morto, às vezes é inativado, às vezes é por uma modificação genética. Mas muitas vezes o vírus, se ele induz, por exemplo, no caso da Covid, nós estamos falando de uma síndrome vascular, né? Mesmo no pulmão, o que ela provoca é uma deterioração de vaso. Isso tem repercussão neurológica? Tem repercussão cardíaca? Tromboembolismo? Tem. Em alguma medida, do ponto de vista individual, pode ter algum efeito colateral semelhante? Pode, mas repito, nós precisamos compreender a vacinação no aspecto populacional. Se a população está protegida, o indivíduo também estará protegido. Só para os finalmente, o senhor concorda? Concordo. O efeito da vacina é inegável. Então, é como o deputado estava colocando, a gente muitas vezes ouve um depoimento de alguém que está analisando aquele caso individualmente, mas populacionalmente você tem, você blinda, e cada vez que as levas vêm, as levas de novatas novas, de cepas novas, você vê que o nível de internamento com casos graves cada vez são menores, né? Então não tem dúvida de que a estratégia é a vacinação e que a vacina ela funciona, e tem que ser, como o deputado aqui colocou, a estratégia de comunicação também da população que é consciente, da população que assume isso como proteção não só para si, mas para proteger a sociedade como um todo. Quero agradecer aos dois médicos e deputados aqui no Câmara Debate. Voltem quando tiverem alguma novidade sobre o projeto, por favor. Obrigado pelo convite. Eu conversei sobre a Estratégia Nacional de Saúde com os deputados Ismael Alexandrino e Clodoaldo Magalhães. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo Câmara Debate.